transtorno disfórico pré-menstrual. Já ouviu falar disso, gente? Se você não ouviu falar disso, se você não sabe exatamente o que é, fique comigo até o final desse vídeo, por favor. Não se esqueça de curti-lo, ok? Mas vamos lá. Aquele período ali, antes da menstruação, depois do 14º dia, você começa a sentir vontade de comer doces, o apetite fica aumentado, seu sono, ele oscila ou você dorme muito mais, ou apresenta algum tipo de insônia, irritabilidade. Tudo que acontece te irrita, desesperança, acha que tudo vai dar errado, pessimismo, sintomas depressivos. Não quero fazer nada, aquele embotamento emocional, ansiedade, irritabilidade. Já aconteceu com você? Já ouviu falar sobre isso? Bom, eu sei que todo mundo consegue, de alguma forma, associar esses sintomas à TPM. E realmente os sintomas são os mesmos, até porque a causa é muito parecida, né? Nós temos 2 hormônios que são importantes nesse ciclo aí, durante a nossa ovulação. Um deles é a progesterona e o outro é o estrógeno ou o estrogênio. O estrógeno ou estrogênio, ele é responsável pelos hormônios do bom humor, pela alegria, pela felicidade, pela sensação de bem-estar. E esse hormônio, ele tende a cair, né? A quantidade desse hormônio, ele tende a cair quando vai se aproximando ali do ciclo pré-menstrual. E essa oscilação hormonal, ela provoca esses sintomas. Mas como que eu vou conseguir identificar se eu tenho uma TPM ou se eu tenho um transtorno? A gente consegue identificar justamente pela gravidade desses sintomas, pelo resultado desses sintomas, né? Existem alguns testes na internet que você realiza e vai te dizer se você tem ou não o transtorno. Mas eu procuro indicar para os meus pacientes uma observação. Se esses sintomas, eles prejudicam minha vida, né? Se nesse período eu tendo a colocar coisas a perder, eu tendo a me prejudicar no trabalho, prejudicar no meu casamento, a minha relação com os meus filhos, eu deixo de fazer coisas importantes na minha vida, quando esses sintomas, eles trazem um prejuízo social, emocional grave, aí realmente precisa de uma avaliação mais profunda, uma avaliação profissional, para identificar se é realmente um transtorno. Esse transtorno, ele chega a acometer até 10% das mulheres e traz realmente prejuízos muito grandes ali para a vida dessas pessoas que convivem com esse transtorno. Para saber identificar, algumas coisas é importante. É claro que a gente não vai dispensar ali a ajuda profissional, mas algumas coisas são importantes. Por exemplo, se eu tenho sintomas físicos, né? Eu sinto vontade de comer doce, eu tenho aquela irritação no corpo, a sensibilidade nas mamas, mas eu não tenho sintomas emocionais, esse transtorno ele não se confirma, porque é uma união ali desses 2 fatores. E outro fator muito importante para a gente poder identificar se é um transtorno ou não, é porque esse transtorno ele precisa ser recorrente, ele precisa acontecer em mais de um período ali, de uma TPM, ele precisa ocorrer mais de uma vez. Não pode ser algo único, pode ser um momento em que a pessoa está muito fragilizada ali durante a vida, vem essa descarga emocional, tudo isso, ou uma oscilação hormonal que aconteceu algo pontual, então não é caracterizado esse transtorno. Mas e aí, gente, eu tenho esse transtorno, o que eu vou fazer? O que eu faço para lidar com isso? Existe o apoio ginecológico, você pode procurar ali o ginecologista, ele vai fazer uma reposição hormonal, vai trabalhar nesse sentido. Outra coisa que é muito importante é você entender como você se comporta nesse período. E aí é uma dica muito valiosa que vem justamente desse lado mais psicológico ali. Entender que é um período que eu estou mais sensível, me preparar para esse período, evitar alguns comportamentos, né? Trabalhar isso no campo psicológico para moldar esses comportamentos que são destrutivos, prejudiciais. Para isso é importante o acompanhamento do psicólogo, né? Existem tratamentos psiquiátricos
alguns medicamentos, alguns antidepressivos são ministrados só no período dessa TPM ali, só nesse período mais crítico. Alguns nem precisam ser ministrados durante todo o mês, existe essa possibilidade também. E um outro fator são as terapias, né? O relaxamento, meditação, a hipnose é bastante importante, é uma ferramenta bastante importante para auxiliar ali no tratamento. Mas, a partir de agora, o que eu quero mesmo é que você fique de olho, fique atento aos seus sintomas, fique atento ao seu corpo e observe. Caso precise de ajuda, não hesite em buscar auxílio profissional, ok? Curta esse vídeo e, mais uma vez, muito obrigada. Um grande abraço.